Olá, você conectado no Plox, aqui no plox.com.br e em todas as redes sociais do Plox Brasil. Começa agora mais uma transmissão direto do estúdio do Plox, onde vamos cobrir a entrevista coletiva do prefeito de Ipatinga, Nardielo Rocha, que fará novas deliberações, referente à pandemia. Boa tarde a todos, a todas. Na verdade, nós acabamos de fazer uma reunião do nosso comitê gestor da crise, e onde nós fizemos uma reavaliação dos números aqui da cidade de Ipatinga. Hoje a OMS soltou uma nota oficial que o Brasil atinge o menor índice dele de transmissibilidade, e é exatamente o índice que Ipatinga se encontra, e já há várias semanas, ou seja, abaixo de um mês, para ser mais preciso, nós já encontramos dentro desse índice de transmissibilidade que hoje está sendo comemorado há um mês, graças a Deus. Ipatinga é hoje uma das cidades do Brasil que mais testa. Chegamos a 9.240 testes para cada 100 mil habitantes. Só para você ter uma ideia, a Alemanha, que é considerado aí um dos modelos no combate à Covid, 85 por milhão de habitantes, nós já estamos aqui em Ipatinga em 92 testes por milhão de habitantes. Então, um número extremamente importante. Discutimos com o governo do estado, semana passada, a fórmula como é conduzido os índices no que se refere à lei, principalmente porque está sendo inclusive contado os leitos de UTI que não são Covid. Essa é a fórmula que é utilizada hoje. Com isso, obviamente, Ipatinga é extremamente sacrificado, porque nós temos o Hospital Márcio Cunha, que é alta complexidade, que atende 82 municípios, e as UTI não Covid nunca vão ficar vazias, porque todos os municípios da MAPA e de mais 80 cidades aqui da região que tiver um AVC, que tiver um infarto, vai ser levada para a UTI do Márcio Cunha. E infelizmente esse número é contado entre as UTIs para tomar os indicadores. Então, por isso a importância que nós vimos da nossa macro está no verde, está no amarelo, mesmo com essa situação que Ipatinga sacrificado vive, porque na verdade quem está nos leitos de Ipatinga são as pessoas da macro. Então por isso Ipatinga também pôde aderir aos números da macro dentro da onda amarela, e essa era a discussão que nós estávamos fazendo ali neste momento. E ficou definido que nós vamos fazer a adesão ao Minas Consciente no amarelo, o que nós já havíamos falado, inclusive para vocês aqui da imprensa, que no vermelho Ipatinga optaria em manter-se na deliberação 17, mas no amarelo nós não teríamos dificuldade, mesmo porque com a adesão de outros municípios aqui do Vale do Aço, eu estou vendo que ainda tarde, mas mais importante do que nunca, vai ter uma uniformização no Vale do Aço, porque a tendência são todos aderir dentro do amarelo. Isso para mim é muito importante, porque vai ter algo dentro do Vale do Aço padronizado que nós defendíamos, diga-se de passagem, desde o início da pandemia. O que muda com isso? Nós não vamos ter pressa para fazer alterações aqui, porque como que nós temos agido aqui em Ipatinga? Nós fazemos uma determinada flexibilização, esperamos de 10 a 12 dias, que é o período entre a infectação e a doença realmente manifestar. Então nós esperamos, em cada modificação, esses 10 a 12 dias, para nós vermos o que muda nos números. Então nós fizemos primeiro a liberação do comércio de segunda a sexta. Acompanhamos os números, 0,94, 0,95 é a transmissibilidade, nós não tivemos um crescimento nesses números. Fizemos então a alteração referente ao shopping e referente também à feira do bairro Veneza, que é outro ponto importante. Estamos acompanhando, estamos chegando já nesses 10, 12 dias, ainda não tivemos alteração, mas vamos acompanhar também até a semana que vem. E já na outra semana, nós vamos ter a abertura
do nosso comércio ao sábado, do shopping também ao sábado, isso no dia 12, sem ser de fim de semana no outro. Amanhã começamos a reunir com os segmentos de clube de lazer, de escolas não extracurriculares, que também são liberados na Amarelo, escolas de futebol. O Parque Ipanema ficou concluído hoje a obra, amanhã ele já está em funcionamento normal, a obra que estava nele sendo realizada ficou concluído hoje, e nós vamos gradativamente retomando com essa fórmula que Ipatinga tem feito, que é de sempre que altera alguma coisa, esperar um prazo entre a infectação e a manifestação da doença, para nós acompanharmos com os números. Por que nós optamos em fazer assim? Foi daqui 10 dias. Nós detectamos que algo que nós flexibilizamos gerou um crescimento muito grande, ao invés de nós ter que fechar para trás, é melhor deixar de abrir para frente. Então, por isso, e cada vez que nós vamos fazendo essa flexibilização, nós vamos acompanhando. Então, essa é a decisão que o comitê acabou de tomar, adesão ao Minas Consciente, no Amarelo, para que nós possamos fazer essas flexibilizações que eu acabei de me referir, e os protocolos estão sendo criados para que isso aconteça. Ok? Bom, só para mim concluir a minha parte, antes de responder os senhores, a partir de amanhã, Ipatinga entra numa campanha de blitz educativa com todas as nossas equipes da saúde em vários pontos da cidade, inclusive nos locais que estão sendo flexibilizados, onde nós vamos estar deixando bem claro: olha, Ipatinga pode estar, a macro pode estar no amarelo, o comércio pode estar sendo reaberto, mas o vírus não acabou, a pandemia continua, e quem vai manter aberto ou não são os números. Então, por isso, a importância da participação de cada segmento, principalmente no que se refere à utilização de máscara, a situação da higienização, enfim, o distanciamento social, a manutenção do espaçamento. Ou seja, nós vamos estar aderindo ao amarelo, nós vamos estar com novas flexibilizações, mas fazendo um trabalho pesado de conscientização, inclusive utilizando as nossas emissoras de rádio, televisão, jornal, nossos veículos de comunicação, e indo pessoalmente as nossas equipes fazer a panfletagem também nesses locais, inclusive no Parque Ipanema. Quem perguntou? Em relação à questão da reabertura de clubes, primeiro, antes vai ter uma reunião com... Amanhã, do clube amanhã ou quinta, cara? Amanhã nós temos uma reunião com os clubes, porque qual a opção que nós adotamos? Nós vamos criar alguns protocolos, porque você tem o protocolo do Minas Consciente, mas isso não impede de você ter o seu protocolo, que ele não pode ser mais amplo, mas ele pode ser mais restrito. O fato do Minas Consciente estar sendo, por exemplo, uma adesão para Ipatinga, não quer dizer que tem que abrir o comércio todo dia. Pode abrir o momento que Ipatinga achar que realmente deve abrir. Porém, ele não pode ser mais amplo, ele pode ser mais restrito. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos reunir amanhã com os representantes de clube de lazer. Eles já têm um protocolo pronto, porque nós já havíamos solicitado a eles, assim como as escolinhas de futebol e outros segmentos, e vamos tirar o protocolo definitivo para que nós possamos fazer a abertura. E assim também vai ser feito amanhã, ou depois com as escolinhas de futebol. Quarta e quinta nós temos várias agendas, e também com aquelas escolas extracurriculares, de idiomas, escolas outras escolas que não são curriculares, que também estão na amarela. Prefeito, deixa eu falar assim também, apesar de Ipatinga estar aí na onda amarela, pode chegar, a gente espera, né, que chegue na onda verde, mas ao mesmo tempo pode retornar para a vermelha, né? Queria que o senhor comentasse também da importância da participação da população para não afrouxar os cuidados. É importante dizer que nós estamos num grupo de risco, a macro, que está amarelo, de 14 pontos. Se nós chegarmos a 12, nós vamos para verde. Apesar de que esse Minas Consciente ele é dinâmico, toda semana ele sofre alterações, mas nesse momento, depois que adere ao amarelo, você tem pelo menos 28 dias para aderir ao verde, indiferente da melhora ou não dos números. Então são 28 do amarelo para o verde,
indiferente dos números, a não ser que isso mude semana que vem ou qualquer momento. E nós estamos a 5 pontos do vermelho, ou seja, o vermelho é quando você chega no grupo de risco de 19. Como nós estamos em 14, nós estamos perto da verde e um pouco mais distante da vermelha. O que vai gerar essa definição nos próximos dias é o comportamento da população. É isso que você sabiamente está falando. Por isso, nosso pedido a toda a população que entenda que o vírus não acabou. Porque quando a pessoa começa a poder andar um pouco mais, poder ir ao clube, a tendência é ter uma sensação psicológica que o vírus acabou. E o vírus não acabou. Perfeito. Então, por isso, essa conscientização. Sobre o Parque Ipanema, vai ter algum tipo de deliberação para as pessoas usarem? E quanto aos quiosques, eles voltam a funcionar? Os quiosques voltam a funcionar mesmo porque não é justo manter bar e restaurante funcionando com as devidas restrições e os quiosques não. Eles terão também as restrições, número de pessoas por mesa, distanciamento. E no Parque Ipanema, a solicitação que nós temos feito é que mesmo às vezes parecendo incômodo fazer exercício físico de máscara, mas que as pessoas não deixem de usar as máscaras, o que já é uma determinação até a nível nacional. Prefeito, já tem um horário pré-definido para esse funcionamento do comércio aos sábados e também sobre as modalidades esportivas da cidade, futebol amador, essas coisas, campeonatos, tem alguma definição sobre isso também? Na verdade, a onda amarela ela não fala sobre campeonato, ela fala sobre a prática de esportes em locais abertos. Então, subentende-se, obviamente, que aquilo que é praticado em locais abertos estará autorizado. O que nós vamos solicitar é que evite a utilização de vestiários, principalmente com aglomerações, já que os vestiários às vezes são muito acanhados e às vezes tem jogadores, 15, 20 jogadores com reserva, etc. Então, isso nós vamos fazer orientação, por isso a reunião com os clubes. O que é esporte em local fechado, esse está vedado. Nos locais abertos, indiferente do esporte, estão liberados. Sobre o horário aos sábados? Aos sábados nós vamos reunir agora, inclusive com os sindicatos, mas a tendência é que seja de 8 da manhã até as 13 horas. O shopping é um lugar fechado, tem algum impacto no shopping também? Ou somente cinemas. A onda amarela permite o funcionamento do shopping, e ele vai continuar funcionando, ainda não aos domingos. Sábado sim. Sábado a partir do dia 12, assim como de rua. E em breve, se os números forem permitidos, nós também vamos abrir o domingo. Prazo de alimentação daquela mesma... Com as mesmas restrições dos demais locais do gênero. Dos demais locais do gênero. Prefeito, essas blitzing educativas que vão haver, para ter um parâmetro, por exemplo, até esses 28 dias também, para saber essa proporção de pessoas que vão sair para as ruas, até a definição também de novas ações? Novas ações, conscientização e os números, nós temos uma métrica que é acompanhada de domingo a sábado, o último sábado agora, as avaliações foram essas que eu acabei de me referir. Graças a Deus o nosso índice de letalidade também tem caído, e o mais importante, o objetivo nosso é que não tivesse nenhuma morte, é óbvio, mas aqui em Ipatinga, ninguém ainda morreu e nem vai morrer, se Deus quiser, por desassistência. Quem morreu até agora foi pelo vírus. Então, essa é a nossa principal preocupação. Por isso, esse cuidado especial com os números de ocupação de UTI. Enfermaria, o Hospital Márcio Cunha, que inclusive estava aqui agora, já reduziu o número de leitos convênio dele, 50%, o que mostra, graças a Deus, que caiu também o índice de internação lá no Hospital Márcio Cunha. E nós, que também estamos com um pouco mais de 30% dos nossos leitos no Hospital Municipal ocupados, já desativamos também o nosso Hospital de Retaguarda. Que, diga-se de passagem, eu repito, não tem um centavo nele de recurso Covid. Foi um hospital preventivamente montado, junto com a participação dos demais municípios da MIC, e graças a Deus não precisou de ser usado e acreditamos que não vamos precisar. Vamos entregar ele agora para a Justiça Eleitoral ou Escola, já que é um dos maiores locais, inclusive, de votação, e a Justiça Eleitoral solicitou, caso nós não fôssemos usar, e nós entendemos que não vamos precisar, então devolver. Prefeito, e aquele centro de atendimento que estava sendo montado no restaurante popular?
ele já está sendo licitado, se eu não me equivoco, dia 10? Dia 9 parece que é a licitação do bloco cirúrgico e dia 10 está do SEAP. Vamos continuar acompanhando. Prefeito, o decreto sobre a adesão vai ser publicado ainda hoje? Se não hoje, amanhã, no mais tardar. Prefeito, teve algumas chances daquelas conversas sobre aquele possível retorno das aulas lá, até que já começou na música coletiva, que eles analisaram, parece que estavam tendo algumas conversas de bastidores que não conseguiram. Não, na verdade, foi muito interessante essa pergunta. O que está sendo discutido com as escolas aqui em Ipatinga é o protocolo de retorno. Criou-se uma comissão sem qualquer data definida, não tem nenhuma definição, a priori não tem retorno das aulas nesse momento. O protocolo está sendo preparado para quando for possível, aí sim o protocolo já está pronto. A primeira reunião é amanhã, inclusive, mas sem data definida. A princípio, o que retorna somente extracurricular, que é o que determina o Minas Consciente. Existe a chance com isso, prefeito, o ano letivo não vou usar uma palavra direta. Ter perdido? Sim. Na rede municipal, eu posso afirmar que não. Nós temos tendo aulas remotas e com material impresso para aqueles que não têm condição de remota, desde que ficou determinado a volta daquele recesso que nós antecipamos, inclusive do 0 ao 9º ano, inclusive para as crianças de creche também. Então, não existe nenhuma chance na rede pública de nós termos aí a perda do ano. E as escolas particulares, segundo o representante das mesas que estavam aqui, também já estão com aulas remotas, algumas desde março. Então eu quero acreditar que perda do ano letivo, não. O que a gente não pode afirmar é como que vai ser, né, o desfecho aí do conhecimento dos garotos, eu vi que cada um tem sua dificuldade. Então existe a possibilidade de terminar remotamente, igual a gente está hoje? Depende dos números. Depende dos números. Né? Sim, a Érica está lembrando aqui do limão à limonada, né? E o lado menos cruel da pandemia. Segundo também, o representante das escolas particulares, nesse momento as escolas tiveram um avanço na educação de quase 10 anos. Porque o que eles estão fazendo hoje para poder chegar até os garotos, provavelmente só seria feito daqui a 10 anos. Então tem também esse lado aí que é o lado bom da história, né? O lado menos cruel, vamos dizer assim. O legado da Covid. O legado da Covid, Um dos legados positivos. A doutora não gosta que fala novo normal. Ela fala normal o quê? Controlado. Normal, controlado até a vacina. Ok? Muito obrigado, senhor. Deus abençoe. Sobre a adesão do Minas Consciente, a reportagem do Plox entrou em contato com a Prefeitura de Timóteo, que também informou que o município já decidiu que fará a adesão ao Minas Consciente. O município de Coronel Fabriciano já informou, já fez a adesão, e então essa é a situação do Vale do Aço até então. Agora falando na esfera federal, lá em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro continua tomando algumas medidas em relação à pandemia. E quem traz mais informações é a nossa repórter Brenda Collen, direto do Palácio do Planalto. Boa tarde, Matheus. Boa tarde você que nos acompanha no Portal Plox. Na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro realizou um pronunciamento confirmando a prorrogação do auxílio emergencial, que fica estendido por mais 4 meses. De acordo com o presidente, o valor das novas parcelas neste período será de R$ 300. Com isso, concluindo o pagamento das 5 parcelas de R$ 600 e acrescentando as novas 4 parcelas, o governo federal pagará R$ 4.200 a cada beneficiário cadastrado no programa. Em caso de mães de família e mães solos, o valor é dobrado. Contemplados pelo Bolsa Família, já receberam as 5 primeiras parcelas e as próximas deverão ser pagas até o mês de dezembro, seguindo o cronograma do programa social.
As datas dos próximos pagamentos para os demais beneficiários ainda não foram divulgadas aqui pelo governo. É com vocês aí no estúdio do Portal Plox. Então, essa foi a cobertura da entrevista coletiva do prefeito Nardielo Rocha, direto da Prefeitura de Ipatinga, que anunciou que Ipatinga fará a adesão ao Minas Consciente. A você que ficou até aqui, eu peço que você deixe o seu like aí na rede social que você estiver seguindo, e todas as nossas transmissões serão pelo plox.com.br e também serão retransmitidas nas redes sociais do Plox. E eu agradeço e tenha uma boa tarde. Plox.